Fala pessoal, Isaac aqui. Neste vídeo eu irei ajudar vocês a diferenciar as duas principais guerras envolvendo Morgoth, a Guerra dos Deuses e a Guerra da Ira. É claro que leitores veteranos conseguem distinguir muito bem essas duas guerras. No entanto, uma grande parcela dos fãs de Tolkien acaba confundindo uma coisa ou outra. Eu mesmo me confundia muito com isso, e muitas vezes acabava misturando os eventos. Mas eu compilei e simplifiquei os principais pontos de cada uma dessas guerras. Depois desse vídeo você nunca mais vai confundir. Bora lá! Morgoth ganhou muitas guerras e causou, direta ou indiretamente, a morte dos maiores elfos a existir na Terra-média, como Fëanor, Fingolfin, Glorfindel, Ectelion. Mas, neste vídeo, não falaremos das guerras que Morgoth venceu, e sim de duas grandes guerras que ele perdeu. São elas a Guerra dos Deuses e a Guerra da Ira. A Guerra dos Deuses aconteceu primeiro, ainda na Era das Árvores, antes mesmo do início da Primeira Era. Por outro lado, a Guerra da Ira foi justamente o evento que marcou o fim da Primeira Era e o início da Segunda. Então, para a gente não confundir, vamos começar pela guerra que aconteceu primeiro, e depois falamos da Guerra da Ira. A Guerra dos Deuses possui mais de um nome. É também chamada de Guerra dos Poderes ou Guerra pelo Bem dos Elfos. Esse último nome, Guerra pelo Bem dos Elfos, é bem adequado, diga-se de passagem, porque toda a guerra foi motivada justamente para preservar os elfos. Isso porque os elfos apareceram pela primeira vez no planeta e despertaram numa região da Terra-média chamada Cuiviénen, sob a luz das estrelas e próximo da costa de um mar chamado Helcar. O problema é que os Valar não sabiam disso, que os elfos já haviam despertado. Eles foram primeiro descobertos justamente por Morgoth, que naquela época ainda era chamado de Melkor. Isso aconteceu porque, ao contrário dos Valar, que se fixaram numa região para construir suas moradas, Melkor seguiu viajando pelo planeta, então ele foi o primeiro a esbarrar nos elfos. Pouco tempo depois, após descobri-los, Melkor passou a capturar elfos e levá-los para suas terras em Utumo. Lá, como forma de demonstrar desprezo por Eru, Melkor passou a torturar e corromper os elfos, que eram chamados de filhos primogênitos de Deus. O professor Tolkien diz que os elfos eram considerados filhos primogênitos de Deus e os humanos os filhos sucessores. Com isso, Melkor passou a corromper os elfos capturados até o ponto de transformá-los numa nova espécie, os orcs. Orome, o Vala da Caça, em uma de suas incursões na Terra-média, foi o primeiro dos Valar a encontrar os elfos. Ele percebeu que eles ainda eram muito inocentes e estavam desarmados, e que, portanto, seriam um alvo fácil para Melkor, que rondava pela Terra-média. Então ele convidou os elfos para ir morar em Valinor, nas Terras Imortais. Porém, a maioria dos elfos recusou a oferta, pois eles pensaram que era Orome o responsável pelos elfos que estavam desaparecendo. Orome disse que ele não tinha sequestrado nenhum elfo, e que, para provar sua boa-fé, ele se propunha a levar representantes dos elfos para checar se o local para onde ele os convidara era verdadeiro. Cada uma das três grandes classes de elfos, Vanyar, Noldor e Teleri, enviou seus respectivos líderes. Esses elfos, que acompanharam Orome, seriam os futuros reis de suas respectivas classes. Ingvi seria o rei Vanyar, Finwë o rei Noldor e Elwë o rei Teleri. Quando Valorome retornou a Valinor junto dos três reis élficos, ele aproveitou para relatar aos demais Valar que muitos elfos estavam desaparecendo e que ele havia se deparado com algumas criaturas estranhas, no caso os orcs, e que muito provavelmente eles seriam o resultado das deturpações de Melkor. O rei dos Valar, Manwë, imediatamente convocou uma reunião com todos os Valar. Eles consideraram a criação dos orcs a maior blasfêmia imaginável contra Eru, por meio da deturpação de seus próprios filhos. Além disso, os humanos, os segundos filhos de Deus, ainda estavam para despertar na Terra-média. Então eles não tiveram dúvidas. Decidiram que iriam livrar a Terra-média da tirania de Melkor e declararam guerra contra ele. O Vala-Auli, o ferreiro, forjou uma corrente inquebrável, resultante da mistura de diversos elementos, e a nomeou Angainor, que significa a opressora. Os Valar, então, foram até a Terra-média em pessoa. Lá, atropelaram os exércitos de Melkor com tanta força
que chegaram até mesmo criar enormes rachaduras no planeta. Quando o exército de Melkor foi derrotado, o Vala Tulkas, campeão dos Valar, especialista em combate, adentrou a fortaleza de Melkor, o subjugou e o trouxe para fora, acorrentado pela opressora. Melkor foi levado de volta para as Terras Imortais, julgado e sentenciado a ser preso por 3 eras, aproximadamente 3.000 anos, onde ele permaneceria isolado sozinho. Aqui acaba a Guerra dos Deuses, ou Guerra dos Poderes, ou Guerra pelo Bem dos Elfos. Ao fim do cumprimento da pena, Melkor foi levado novamente perante os Valar para novo julgamento. Ele se arrastou no chão e se humilhou por perdão. Alguns dos Valar, como Ulmo, Mandos e Tulkas, não acreditaram nele. Entretanto, o líder dos Valar, Manwë, Tolkien diz que tinha o coração por demasiado puro e sequer compreendia a maldade. Assim, ele acabou acreditando no irmão e o perdoou, impondo a ele somente a condição que permanecesse sob a vigilância dos Valar. Ele jamais poderia voltar à Terra-média. Melkor fingiu concordar, embora no fundo não houvesse sinceridade nele. Aspas para o Silmarillion. Concedeu-lhe então Manwë o perdão, pois era isento de maldade e não conseguia sequer compreendê-la, mas os Valar não se dispunham a deixá-lo partir para fora do alcance de sua visão e de sua vigilância, e ele foi obrigado a permanecer dentro dos portões de Valmar. E Manwë não conseguia enxergar as profundezas do coração de Melkor, e não percebia que o amor o abandonara para sempre. Ulmo, porém, não foi enganado, e Tulkas cerrava os punhos sempre que via passar Melkor, seu inimigo, pois se Tulkas é lento para chegar à ira, também é lento para esquecê-la. Seguiram os dois, no entanto, a decisão de Manwë. É claro que o disfarce de Melkor eventualmente cairia. Ele forjou em segredo uma aliança com Ungoliant, uma aranha colossal, ancestral de Laracna. Então, ele esperou uma data comemorativa, quando todos os Valar não estivessem prestando atenção, celebrando, e na companhia da aranha, destruiu as 2 árvores que iluminavam o mundo e fugiu de volta para a Terra-média. Foi após essa combinação de eventos que ele deixou de ser chamado de Melkor e passou a se chamar Morgoth. Retornando à Terra-média, Morgoth se encontrou com seu antigo tenente, Sauron, que havia continuado suas obras malignas, enquanto Melkor estava preso. Aspas novamente. Sauron agora se tornara um feiticeiro de poder tremendo, mestre das sombras e dos espectros, torpe na inteligência, cruel na força, deformando tudo o que tocava, confundia aqueles que governava e era agora o senhor de lobisomens. Os Valar não foram imediatamente atrás de Melkor na Terra-média, temendo que o planeta fosse destruído em um novo embate direto entre eles. Porque, como mencionado anteriormente, na Guerra pelo Bem dos Elfos, o planeta já havia sido significantemente danificado e ainda sequer havia se recuperado de suas cicatrizes. Então, os Valar deliberaram e chegaram à conclusão que eles deveriam explorar a maior fraqueza de Morgoth, que é justamente a desconexão com o Criador. Ou seja, eles sabiam muito bem que Morgoth se enfraqueceria ao longo do tempo, à medida que ele aumentava seu exército e corrompia criaturas. Quando ele estivesse suficientemente enfraquecido, eles conseguiriam derrotá-lo sem destruir o planeta no processo. Acontece que esperar Morgoth se enfraquecer custaria um preço muito alto, pois durante toda a Primeira Era, que durou mais de 500 anos, incontáveis vidas Morgoth tomaria antes de ser derrotado novamente. Passado esses 500 anos, o pai de Elrond, Elendil, cansado de assistir impotente toda a morte e destruição causada por Morgoth na Terra-média, decidiu que ele iria até as Terras Imortais para suplicar pelo auxílio dos Valar. O que ele fez, navegar até Valinor sem permissão prévia, era considerado um crime capital, punível com a morte, pois ele era meio humano e meio elfo, e os humanos estavam proibidos de pisar em Valinor. Apesar disso, o Vala Manwë entendeu que Elendil estava disposto a se sacrificar pelo bem dos elfos e dos homens, e por causa disso o isentou da pena. Aspas. Então, Elendil, como o primeiro entre os homens vivos, desembarcou nas Praias Imortais, e ali falou com Elwing, sua esposa, e com aqueles que o acompanhavam, 3 marinheiros. Aqui ninguém, a não ser eu, vai pôr os pés, disse-lhes.
para que não caia sobre vocês a ira dos Valar. Esse risco eu vou correr sozinho. E Elendil entrou em Valinor. Então os Valar se reuniram em conselho e convocaram Ulmo das profundezas do mar. E Elendil se apresentou diante deles e cumpriu sua missão. Suplicou piedade para homens e elfos e auxílio em sua necessidade. E sua súplica foi concedida. Disse, entre os elfos, que depois que Elendil se fora, em busca de sua mulher Elwing, o Valamandos falou a respeito de seu destino. Pisará um homem mortal em terras imortais e continuará vivo? Disse ele. Foi para isso que ele foi trazido ao mundo, disse, porém, Ulmo. Não faz diferença, respondeu Mandos. Entretanto, no final do debate, Manwë tomou sua decisão. Nessa questão, o poder de decidir pertence a mim. O risco ao qual ele se expôs, por amor às duas famílias, não se abaterá sobre Elendil, nem sobre Elwing, sua esposa, que correu risco por amor a ele. Aqui se inicia a Guerra da Ira, pois os Valar não foram pessoalmente como eles fizeram durante a guerra pelo bem dos elfos, mas enviaram seus Maiar mais poderosos em formas angelicais e uma imensa legião de elfos para enfrentar os exércitos de Morgoth, todos eles liderados por Énwë, que é considerado o mais forte dos Maiar em combate. Énwë é como se fosse o Tucas dos Maiar, e é também chamado de Arauto de Manwë, o rei dos Valar. Morgoth não esperava o ataque que se abateu sobre ele, vindo do oeste, pois ele havia se tornado muito orgulhoso, e achava que ninguém teria coragem de iniciar novamente uma guerra aberta contra ele. Em parte ele tinha razão, porque, vejam bem, os Valar de fato não lutaram nessa guerra, só mandaram os Maiar e os Elfos de Valinor, e mesmo assim, toda a região de Beleriand foi afundada no mar. Se os Valar tivessem efetivamente participado, realmente havia o risco do planeta não suportar e ser destruído completamente. O que Melkor não aceitava assumir, nem para si mesmo, é que ele havia se tornado fraco o suficiente para ser derrotado por um espírito Maiar habilidoso, como Énwë. Jamais era inconcebível na mente de Melkor que um ser de classe inferior, no caso da classe Maiar, pudesse ter êxito em derrotá-lo, sendo ele aquele que já foi o mais poderoso dos Valar. Mas ele negar a realidade para si mesmo não altera o fato de que ao fim da Primeira Era, ele já havia gasto tanto de seu poder que seu tenente Sauron já era mais poderoso do que ele. Aspas para o livro O Anel de Morgoth. Ao fim da Primeira Era, Sauron havia se tornado maior do que Morgoth. E também no próprio Silmarillion, pois à medida que Morgoth crescia em perversidade e transmitia o mal para novas criaturas, seu poder passava para elas e se dispersava. Então, quando Morgoth menos esperava, ele ouviu a trombeta do Maia Elnwy. Aspas. Finalmente, porém, o poderio de Valinor surgiu, vindo do oeste, e o som da trombeta de Énwë encheu os céus, e Beleriand brilhou com o esplendor de suas armas, pois as hostes dos Valar se apresentavam sob formas jovens, belas e terríveis, e as montanhas tremiam sob os seus pés. O confronto dos exércitos do oeste e do norte é chamado de Grande Batalha, ou de Guerra da Ira. Para essa guerra, todos os subordinados de Morgoth se reuniram num exército de dimensões extraordinárias, mas não seria o suficiente. Os Maiar, em formas angelicais, destruíram a maioria dos Balrogs, enquanto os Elfos dizimaram os Orcs. Vendo, então, que seus exércitos estavam sendo derrotados, Morgoth se acovardou e não teve coragem de entrar ele mesmo em combate. Soltou, porém, sobre os inimigos, o último ataque de desespero que havia preparado, e dos fossos de Angband saíram os dragões alados. E tão súbita e repentina foi a investida dessa terrível esquadrilha de dragões que, surpreendentemente, o exército dos Valar foi forçado a recuar pela primeira vez, pois, aproveitando a investida dos dragões, Morgoth aproveitou para usar suas últimas forças para conjurar fortes trovões, relâmpagos e uma tempestade de fogo. Neste momento, então, surgiu Eärendil e Thorondor, o rei das águias, liderando diversas delas, e houve uma extensa batalha no ar. Apesar dessa última cartada de Morgoth, no final, o exército dos Valar saiu vencedor, enquanto quase todos os dragões foram exterminados. Morgoth ainda tentou fugir e se esconder,
Mas assim como Tulkas adentrou suas fortalezas na guerra pelo bem dos elfos, dessa vez foi Eonwë, o arauto de Manwë, quem adentrou a fortaleza. Quando se viu encurralado, Morgoth ainda tentou suplicar por perdão novamente, mas Eonwë decepou os pés dele e o jogou de bruços no chão. Pegou a corrente opressora, Angainor, a velha conhecida e companheira de cela de Morgoth, e o acorrentou, e levou-o de volta até Valinor. De lá, os Valar o baniram para uma espécie de buraco negro no espaço chamado Vazio. Aspas. Os Valar empurraram o próprio Morgoth pela Porta da Noite, para além das muralhas do mundo, para o eterno vazio, e uma guarda está instalada para sempre nessas muralhas. Assim, termina a Guerra da Ira, e com ela, o fim da Primeira Era. E Sauron, você pode estar se perguntando? Bem, quando ele viu que a casa ia cair, ele fugiu e se escondeu. E isso nem é o pior. Não bastasse Sauron ter se acovardado e fugido da batalha que definiria o destino de seu mestre, ele ainda se aproveitou da sua habilidade de mudar de aparência, assumiu a forma mais bela que ele conseguiu e foi lá, no Maia Eonwë, o líder do exército dos Valar, para tentar ver se conseguiu manipular, pedindo perdão, reconhecendo que as coisas que ele havia aprontado eram, digamos, muito feias. Apesar disso, Eonwë disse que essa decisão não cabia a ele. Ele não poderia perdoar ou condenar um outro Maia, pois eles eram da mesma hierarquia, e disse a Sauron que ele deveria retornar a Valinor para ser julgado por seus superiores. Aspas. Quando Morgoth foi derrotado, Sauron voltou a assumir sua bela aparência e prestou votos de obediência a Eonwë, o arauto de Manwë, e repudiou todos os atos maléficos que havia cometido. E sustentam alguns que, de início, não agiu assim com falsidade, mas que de fato estava arrependido, no mínimo por medo, já que Sauron ficara transtornado com a queda de Morgoth e a cólera imensa dos senhores do Oeste. Mas não era da competência de Eonwë perdoar os que fossem seus iguais. Então ele ordenou a Sauron que voltasse a Aman, as Terras Imortais, para lá receber o julgamento de Manwë. Sauron então se envergonhou e não se dispôs a retornar humilhado. Supôs que receberia dos Valar uma sentença, talvez de longa servidão, para provar sua boa-fé, pois, nos domínios de Morgoth, sua participação foi imensa. Portanto, quando Eonwë partiu, Sauron se escondeu na Terra-média e voltou a cair no mal, pois os laços e a influência que Morgoth lançara sobre ele eram muito fortes. Interessante que Sauron praticamente emitiu uma nota de repúdio contra os atos que ele próprio praticou, para a gente ver o tanto que uma notinha de repúdio tem efeito prático. Então, pessoal, como vocês perceberam, esse vídeo ficou maior do que o de costume. Eu sei que a maioria não gosta de vídeos longos, mas é porque tinha muita coisa para cobrir. Eu resumi o máximo possível, na medida que a história ainda fizesse sentido, mesmo deixando muitas coisas de fora. Mas antes de finalizar, eu preciso fazer algumas observações importantes. O motivo de muita gente confundir eventos entre a Guerra pelo Bem dos Elfos e a Guerra da Ira, inclusive este era um motivo que me confundia bastante, é porque o professor Tolkien alterou algumas coisas. Em Contos Inacabados, nos é dito que, inicialmente, os Valar iriam permanecer em Valinor, mas que o Vala Tulkas, especificamente, iria sim acompanhar as hostes dos Valar e repetiria na Guerra da Ira o que ele havia feito na Guerra pelo Bem dos Elfos, no sentido de adentrar as fortalezas de Morgoth e o subjugar. Acontece que essa versão foi alterada, e nos livros Histórias da Terra-média, no capítulo denominado Pessoas da Terra-média, Tolkien nos diz que de fato nenhum dos Valar participou da Guerra da Ira. Portanto, Tulkas não participou, e de fato, Morgoth foi destronado pelo Maia Eonwë. Aspas. Na grande batalha, finalmente Eonwë, o arauto de Manwë, destronou Morgoth. Outra coisa que não nos é explicada explicitamente são os nomes dos Maiar que participaram da Guerra da Ira. Somente é nomeado quem os liderou, no caso, o Maia Eonwë. Mas não sabemos se Olorin, por exemplo, a forma angelical de Gandalf, participou da Guerra da Ira, ou se Curumo, a forma angelical de Saruman, ou Eyvindil, a forma angelical de Radagast.
É muito provável que no mínimo Gandalf tenha participado, porque nos é dito que Manwë enviou os Maiar em que mais confiava, e Olorin certamente era um deles. Mas, como isso não nos é dito explicitamente, podemos apenas supor. No entanto, mesmo que eles tenham participado da Guerra da Ira, Gandalf e os demais Istari provavelmente não se lembrariam desse feito, pois em Contos Inacabados é dito que, ao encarnar, eles perderam quase toda a memória que tinham de quando estavam na forma original, restando somente lembranças distantes e enevoadas. Um salve aos novos membros Nível Valar, Camus e Adrian, e também aos magos de fogo Vitor Timóteo e Johnny Blasco. Muito obrigado pelo apoio ao canal, meus amigos, tamo junto! E com isso chegamos ao fim de mais um vídeo. Se você gostou, não deixe de se inscrever e deixar um gostei para ajudar o canal. Um abraço e até o próximo vídeo.